Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece, eu sou Micael Henrique e você está aqui nas minhas mídias sociais, onde nós estamos aí aprendendo, refletindo um pouco mais a respeito da palavra de Deus, assuntos, temas relevantes para a nossa vida cristã. E hoje nós estamos retomando aí, após 3 semanas, a gravação da aula de apoio das lições bíblicas da revista da CPAD, neste que é o terceiro trimestre de 2023, falando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E a lição de número 10, que é a proposta para esta videoaula, tem por título a renovação cotidiana do homem interior. Haja vista que a lição 9 falou da visão bíblica do corpo, e é importante nós frisarmos que, à luz da Bíblia, a ideia progressista, secularista, a ideologia de que o corpo do ser humano pertence somente a ele, o slogan "meu corpo, minhas regras", ele cai por terra. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 6,19 que o homem não é de si mesmo. O ser humano não pertence a si próprio, diretamente falando. Porque o homem foi feito para a glória de Deus. E assim como a parte imaterial, invisível do homem, a sua alma, o seu espírito, o seu homem invisível, o corpo que faz parte do homem exterior, do homem visível, também é importante e Deus deseja ser glorificado através da vida e do corpo de cada um de nós. E há uma promessa gloriosa de glorificação do corpo humano na vinda do Senhor Jesus Cristo. Os nossos irmãos que já morreram ressuscitarão e receberão o corpo imortal, incorruptível, e os que estiverem vivos no momento da vinda de Cristo também receberão o corpo imortal e incorruptível, um corpo glorioso, assim como nosso Senhor Jesus Cristo está lá nos céus, à destra do Deus Pai, com este corpo glorioso, à luz de Apocalipse, capítulo 1. Então, na lição de número 10, fazendo um gancho com a ideia da visão bíblica do corpo, nós vamos falar da renovação cotidiana do homem interior. Gente, o que é renovação? Renovação é a ação de renovar, é a ação de ir progressivamente, diariamente, paulatinamente, que significa devagarinho, como o brasileiro fala, ir se renovando, ir tornando-se novo, outro dia, a cada dia que passa. Por isso, uma renovação cotidiana do homem interior. E alguém pode até citar o texto áureo, o texto bíblico que é chave da lição, que eu vou fazer questão de colocar, e se você não tiver a lição aí, você anota. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, Paulo diz que o homem exterior, ou seja, o corpo humano, ainda que o homem exterior se corrompa, ainda que o homem exterior, o corpo, fique enfermo, sofra adversidades, sofra problemas, o homem interior, ou seja, a alma, o espírito do homem, este se renova de dia em dia.
E a vida do apóstolo Paulo é uma prova direta deste assunto que será estudado à luz de 2 Coríntios 4. Nós sabemos, irmãos, que a segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma epístola, uma missiva, uma carta em que Paulo defende a sua autoridade apostólica, porque muitos irmãos na cidade de Corinto estavam questionando o apostolado de Paulo. E ele vai levantar as marcas que ele traz, que ele carrega consigo, as marcas do Evangelho de Cristo Jesus. É por isso que Paulo vai falar que o homem exterior, ele pode sofrer, o homem exterior pode se corromper, porque as adversidades, as dificuldades, as lutas são uma realidade incontestável na vida cristã. E aí Paulo fala de prisões, de açoites, de apedrejamento, de perseguições, de fadiga, de fome, de sede, de frio, de nudez, e morreu martirizado. Provavelmente decapitado. Você já parou para pensar que do ponto de vista humano, daquilo que é o sucesso, e eu vou fazer questão de colocar na tela aqui para vocês, Paulo, irmãos, Paulo, quando nós falamos de Paulo e da palavra sucesso, é como se isso fosse algo, proibido para Paulo. E aí você vai dizer assim, irmão Micael, Paulo teve sucesso, ele fundou inúmeras igrejas, fez muitos discípulos, pregou em muitos lugares, ganhou muitas almas, fez muitos milagres, viveu o sobrenatural. Exatamente, porque você está vendo o sucesso, o êxito, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista do evangelho, do ponto de vista da palavra de Deus. Porque se nós pensarmos em sucesso à luz da falsa teologia da prosperidade dos dias odiernos, se nós pensarmos sucesso do ponto de vista evangélico brasileiro e mundial, querido, infelizmente Paulo não se enquadra. Porque alguém diz assim, olha, para ter sucesso na vida cristã, tem que deixar de ser colaborador, empregado e ser patrão. Você já não ouviu isso? Olha, para ter sucesso na vida ministerial, no serviço a Deus, nem é tão importante como começa e sim como termina. Muitos dizem isso, né? E aí, se você terminar bem, se você terminar no auge, se você terminar, olha, famoso, se você terminar com a poupança cheia, com muitos investimentos, se você terminar a carreira ministerial assim, você terminou bem. Isso é sucesso do ponto de vista da falsa teologia da prosperidade da igreja evangélica brasileira na atualidade. Agora, Paulo não terminou assim. Eu imagino, irmãos, que esse pessoal deve olhar para a Bíblia e enxergar Paulo, o apóstolo, o missionário, o discípulo de Jesus, mais frustrado de todos. Porque Paulo vai mostrar que o sofrimento é uma realidade na vida do cristão. Por mais que seja difícil de aceitar, o sofrimento, o dia mal vem para todos. Justos e injustos, cristãos ou não cristãos, pessoas de fé ou pessoas do ateísmo.
Os dias maus vêm para todos. Irmão Micael, então qual que é a diferença? É que quem não tem Jesus vai passar sozinho. Mas nós que servimos a Deus, temos o Pai, o Filho, o Espírito Santo junto conosco. Essa é uma verdade, irmãos, tão indubitável, tão inquestionável, que Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições. Gente, Jesus não disse que talvez no mundo tereis aflições. Jesus não disse, olha, se você não for de oração, você terá aflições. Olha, se você não for no culto de segunda a domingo, você terá aflições. Nada disso. Jesus deixou claro aos discípulos, é certo que no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Agora, queridos, o sofrimento muitas vezes faz com que o homem exterior, o corpo humano, faz com que ele sofra. Quantos irmãos você não conhece, você não conheceu, eu também não conheci? Quantos? Nós poderíamos citar. Você poderia citar o testemunho de alguém aí no comentário ou o seu próprio. Quantas lutas, sofrimentos, alguns irmãos que ainda novos, 40, 45 anos, com muitas vezes enfermidades, muito cansados fisicamente falando, muitas vezes por conta do trabalho, por conta da lida diária, outros missionários que se desgastaram absurdamente e na casa dos 30, 30 e poucos anos morreram, foram acometidos de enfermidades e faleceram tão precocemente. Por quê? Porque ainda que o homem exterior se corrompa, se nós estivermos caminhando com Cristo, o homem interior se renova diariamente. Nós precisamos ter isso em mente. Precisamos levar isso para esta aula de escola bíblica dominical da lição de número 10. Outro ponto. 2 Timóteo 3,12, Paulo diz que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Perseguições religiosas, perseguições no contexto bíblico do Novo Testamento, perseguições muitas vezes de ordem civil, porque o imperador queria ser adorado como um deus e os cristãos não se prostravam diante de nenhum outro deus. Percebe como nós estamos vivendo um tempo em que os valores cristãos estão completamente distorcidos, opostos à verdade do Evangelho de Cristo. Nós queremos viver um evangelho sem nenhum tipo de perseguição religiosa, sem nenhum tipo de perseguição política, sem nenhum tipo de perseguição civil, sem nenhum tipo de perseguição familiar, sem nenhum tipo de sofrimento. E aí Paulo diz, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Irmão Micael, o que é viver piamente? A ideia, irmãos, de uma vida de piedade. E o que é a concepção, o termo piedade no Novo Testamento? É uma vida íntegra, porque piedade, viver piamente, vem de pio. E pio traz a ideia de inteiro. É alguém que vive em Cristo Jesus por completo. É o contrário de ímpio. Ímpio. E o que é o ímpio? O que é viver na impiedade? É conhecer a verdade e vivê-la somente em partes. Pesado isso, hein? Pesado isso. É conhecer a verdade do Evangelho e querer viver somente uma parte. Isso é ser ímpio. Isso é viver na impiedade.
Agora, se nós queremos viver uma vida pia, íntegra, completa diante de Cristo Jesus, nós infelizmente padeceremos por dificuldades, perseguições, calúnias e assim por diante. Agora, qual é a esperança do cristão? Ainda que o homem exterior, o corpo, tombe, ainda que morra, qual é a bendita esperança do cristão? É a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É por isso que Paulo diz aqui em 2 Coríntios 4,17, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Por mais pesada e duradoura que seja a situação difícil que eu e você estejamos vivendo, se comparada com a glória que nos está reservada, se torna leve e momentânea tribulação. Oh, querido, que coisa maravilhosa, que coisa profunda. Olha, irmão, eu estou com um sofrimento muito pesado, uma carga gigante. Já fazem 10 anos, 20 anos, 30 anos. Ok, vamos orar, vamos interceder, vamos crer no milagre, mas vamos compreender o que o Evangelho nos diz. Você e eu temos a eternidade para passar com Cristo. E aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não subiu ao coração do homem, o contexto bíblico deste texto, querido irmão, é a respeito da salvação. Então toda essa grandeza e glória que nos está reservada, quando nós colocamos em uma balança a nossa leve e momentânea tribulação e a vida eterna que nos está proposta e reservada, é como se a balança fizesse isso. É como se a balança inclinasse completamente. Porque qualquer tribulação que passemos aqui, quando comparada com o que está nos reservado nos céus, se torna uma leve e momentânea tribulação. Creia nisso. Aí você pode perguntar assim, professor Micael, como é que a gente vai acreditar e viver isso na prática? O versículo seguinte explica, versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem. Porque se nós andarmos somente por vista, e a Bíblia diz que o cristão ele não anda só por vista, ele anda por fé. Ele não anda somente por aquilo que está diante dos olhos, ele anda por aquilo que Deus disse e ele acredita naquilo. Então, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as coisas que nós vemos são temporais. As coisas que nós vemos vão passar. As coisas que nós vemos, elas vão durar somente o tempo da nossa existência nessa terra. As coisas que se veem são temporais, passageiras, efêmeras, triviais. Todas essas coisas, elas vão passar. Agora, as coisas que nós não vemos são eternas. Glória a Deus. Então, se nós crermos nisso e guardarmos e praticarmos isso, vai acontecer diariamente, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a renovação do homem interior em cada um de nós. Glória a Deus. Que verdade maravilhosa para nós, meus irmãos. E de que forma que essa renovação interior, ela vai ocorrer, ela vai acontecer? Quem é o agente? Quem é que faz isso em nós? Será que somos nós mesmos? É claro que nós temos a responsabilidade de praticar as disciplinas espirituais. As disciplinas, meus irmãos, para que aconteça a renovação, para que ocorra a renovação
do homem interior, existem algumas disciplinas espirituais. Assim como nós temos que ter disciplinas físicas para cuidar do homem exterior, do nosso corpo, por exemplo, alimentação, atividade física, dormir bem e assim por diante, existem disciplinas espirituais para a renovação do homem interior, da nossa alma, do nosso espírito. Que disciplinas são essas? E nós poderíamos colocar aqui, a oração, o jejum, a meditação na palavra, a comunhão com a Bíblia, com a palavra de Deus, e também, meus irmãos, aquilo que eu vou chamar de comunhão. Porque estar junto aos irmãos, na igreja, na sua comunidade de fé, no seu grupo de fé, estar em comunhão com os outros membros do corpo de Cristo, e aí nós formamos o corpo de Cristo, a comunhão, estar nos cultos, nas reuniões, nos trabalhos, estar junto com os irmãos, essas disciplinas espirituais, elas vão atuando, o Espírito Santo vai atuando em nós quando nós praticamos essas disciplinas espirituais e vai renovando, fortalecendo o nosso homem interior. Logo, nós entendemos que não é uma responsabilidade somente do Espírito Santo nos renovar diariamente. Não é. Nós temos esta responsabilidade de orar a Deus, buscar a Deus em oração, jejuar, separar períodos para ficar a sós com Deus, a meditação, a leitura da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus e a comunhão com os irmãos. Estas coisas aqui, meus irmãos, o Espírito Santo não vai colocar uma espada no meu e no seu pescoço dizendo, olha, ore, leia a Bíblia, jejue, vá para a igreja. Não, não, não. São de nossa responsabilidade. E aí eu te pergunto, concluindo essa aula, se você e eu não cuidarmos do nosso corpo, nós vamos ou não vamos abreviar os nossos dias? Quando alguém quer viver por mais anos e quer ter uma longevidade saudável, o que é que ele faz? Cuida do corpo. Cuida da saúde física, mental, emocional. Será que com a nossa alma e o nosso espírito isso é diferente? Olha, irmão, eu quero servir a Deus até Jesus voltar, ainda que ele demore 50 anos. Glória a Deus por isso. Aleluia. Mas será que nós vamos conseguir se nós não passarmos por uma renovação diária, cotidiana do homem interior? Assim como o corpo pode chegar à morte após 20, 21 dias aí, segundo a maioria dos estudos, sem alimento e 3, 4 dias sem ingerir água, assim como o corpo vai a óbito quando não hidratado e não alimentado, o nosso homem interior, se não for hidratado e alimentado, ele também irá morrer. Agora perceba a seriedade disso. Porque o apóstolo Paulo diz, lá na carta aos Coríntios, capítulo 11, na primeira carta, no contexto da ceia, que dentre os irmãos da igreja, haviam entre eles muitos que estavam como mortos, como que dormindo.
E ali Paulo não fala fisicamente, ele fala espiritualmente. Há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. O homem interior fraco, doente e dormindo, morto. Então, nós temos diante de nós como cristãos, como discípulos de Jesus, esta responsabilidade de praticar as disciplinas espirituais. Pois através delas, meus irmãos, o Espírito Santo vai nos renovando dia após dia. A responsabilidade é nossa, segundo Judas, é a penúltima carta do Novo Testamento, antes de Apocalipse, e aqui é o Judas meio-irmão de Jesus, não é Judas Iscariotes, vigie. Judas é uma carta de um capítulo só. No verso 3, Judas fala que nós temos que batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A fé em Cristo que você recebeu, a fé em Cristo Jesus que eu recebi, a salvação, dom gratuito, um presente maravilhoso de Deus, a responsabilidade é nossa de preservar esse presente, de guardar este presente, de manter esse presente, esse tesouro maravilhoso que Deus nos deu. A responsabilidade é nossa. Nós estamos sim diante de inúmeras batalhas, de inúmeros sofrimentos, de inúmeros ataques. Por exemplo, o cristão trava uma batalha espiritual diariamente. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra as pessoas, e sim contra os principados, potestades, os espíritos malignos, o domínio de Satanás neste mundo. E nós estamos aí diariamente nessa batalha. Ainda que nós não vemos, mas nós estamos nessa batalha. Bom, Micael, e de que forma que nós vamos vencer? É nos revestindo da presença do Senhor. É renovando o nosso homem espiritual dia após dia. Não estava aqui no meu esboço ou no meu roteiro de videoaula, mas eu quero deixar para você essa palavra da carta de Paulo aos Efésios capítulo 6, quando ele fala da armadura. Olha só como que a responsabilidade é nossa. Fortalecei-vos no Senhor. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Depois ele diz, tomai toda a armadura de Deus. Depois ele diz, ficar firmes no dia mau. Depois, estais, pois, firmes. Tomai. Então, orando em todo o tempo. O que é isso? É Paulo mostrando os verbos aqui, as ações de se revestir, de se renovar, de se fortalecer, de estar na presença de Deus, sendo renovado diariamente, sendo uma responsabilidade nossa. Então que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos ajude. Você que está aqui comigo nessa videoaula, deixa aqui o seu comentário, se você chegou até aqui. Comente aqui o que é que você tem feito, de que forma que você tem buscado para que o Espírito Santo te renove dia após dia. Comente aqui qual foi a forma em Deus que você encontrou, se você tem praticado essas disciplinas espirituais. Eu convido você a levar algum ponto que você achou interessante dessa aula para a sua sala de escola bíblica, sendo você professor, corpo docente ou corpo discente, um aluno da escola bíblica dominical, mas leve algum comentário que você achou interessante dessa aula para a classe, para edificar mais irmãos. Tá joia, queridos? Lembre também de curtir esse vídeo, de compartilhá-lo, de deixar aí o seu comentário. Irmão Micael, não sei o que escrever. Escreva apenas, Deus abençoe, obrigado, glória a Deus. Tá bom? Porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse vídeo é importante, é legal, e aí ele compartilha, ele espalha para mais pessoas. Tá bom? Fique atento aí. Essa semana ainda nós lançamos mais uma videoaula do curso de teologia. Se você desejar mais informações,
fale comigo, procure aí nas nossas redes sociais, sempre tem aí os nossos contatos e você pode estudar a palavra de Deus conosco, presencial ou à distância também é possível. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Valeu!